Amanhã tem Flamengo e Vasco ao vivo aqui na tela da Globo depois do Big Brother Brasil. Vamos falar do Coutinho e do Payet e começamos com o Bruno Henrique, carrasco vascaíno. Em 6 anos de Flamengo, o figurino do Bruno Henrique foi mudando. O número não. O que também permanece é a admiração que o 27 conquistou. Bruno Henrique é o nome do golaço! Ele vai sempre ter uma entrega a mais, independente de qualquer jogo. É o rei dos clássicos, é o terror da rapaziada. E encanta até quem fez parte de grandes times do Flamengo, como o ex-atacante Júlio César, o Uri Geller, que jogou na época de Zico e companhia. Não sei se o Bruno Henrique jogasse na minha época, quem ia sair, velho? Acho que ia sair eu, cara. O Bruno Henrique ainda não tem uma estátua, mas já está na história do Flamengo com 14 títulos, um a mais do que o Zico, o maior ídolo rubro-negro. E em clássicos, principalmente contra o Vasco, ele costuma dar muitas alegrias aos torcedores. Foram 51 jogos contra os 3 maiores rivais, 19 gols, 8 sobre o adversário de amanhã. Entre os grandes do Rio, é o que mais sofreu por causa dele. É pro Bruno! Logo depois que chegou ao clube em 2019, fez 2 no primeiro jogo da final do Carioca contra o Vasco. Olha a bola que sobrou pro Bruno! E foi num empate em 4-4 entre os rivais pelo Brasileirão do mesmo ano que nasceu uma frase eterna. Nós estamos em outro patamar, Foram 2 gols do BH naquele jogo. Mister Clássicos! Nos anos seguintes, o desempenho do Flamengo daria razão ao Bruno Henrique. Nesse recorte, desde 2019, em 21 clássicos dos milhões, a riqueza de vitórias foi rubro-negra, 14. Uma delas com uma saborosa fartura de gols. O eterno 6-1, né? Imagine se o Bruno Henrique não ia deixar o dele com tanto gol saindo assim num clássico. E a provocação na época do 6-1 ficou eternizada nas camisas dos torcedores que lotaram a loja do clube. Teve gente que botou o nome de todos os jogadores, para o baile foi a frase campeã. Bruno Henrique ajudou a construir a hegemonia recente do Flamengo nesse confronto. Já está eternizado nos corações rubro-negros. Merece até um busto aqui na Gávea, cara, porque, pela representatividade. Bruno Henrique é a nação de verdade, é o povo humilde, representa todos nós, né, cara? Um dos ídolos eternos da nação rubro-negra! Vamos então para o Rio de Janeiro atualizar as duas equipes nessa expectativa para mais um clássico pelos estaduais do nosso Brasilzão. É, o Flamengo com uma sequência, não é, Pedro, de clássicos e vem, claro, de uma boa vitória, 1-0 em cima do Botafogo. Tem mais um pela frente agora. Exatamente. Tudo bem, Bruno? Um abraço para você, um beijo para a Mari novamente. Abraço aí, Jailson, Marra, todo mundo com a gente nesse Sport Center. É o fim dessa sequência de clássicos agora? A gente pode falar assim? Acho que sim. Porque teve Fluminense, Fla-Flu, 0-0, venceu o Botafogo por 1-0 no clássico do Catiripapo no meio de semana. E agora vamos ter amanhã no Maracanã, 21h45, o jogo que trocou de horário por conta do calor, esse Flamengo e Vasco, o primeiro clássico dos milhões de 2025. Então vai ser esse confronto bem interessante, sempre aguardado com muita expectativa aqui no Rio de Janeiro, esse confronto entre Flamengo e Vasco. O Felipe Luiz muito provavelmente vai ainda dar uma rotacionada, uma rodada no seu elenco para segurar um pouco alguns jogadores. Alguns ele tem problema mesmo, o Alexandro com essa questão muscular, ainda tem a lesão de grau 1 na coxa esquerda, o Juninho teve um edema na coxa, saiu muito cedo no clássico contra o Botafogo, o Ayrton Lucas ainda com trauma, então é o momento de observar, rodar mesmo, o que ele pode fazer na equipe, fazer alguns testes, quem sabe, que o Flamengo tem 17 pontos, está na liderança, se vencer o Vasco até pode garantir, dependendo dos outros resultados, o primeiro lugar geral, que dá a vantagem ali, especialmente nas semifinais, né? Então, de 2 empates, enfim, 2 resultados iguais. Então, o Flamengo conta com essa
vantagem no momento. Felipe Luiz treinando ainda pela manhã agora o time no Ninho do Urubu, para, de fato, observar quem vai poder entrar contra o Vasco. Como eu disse, como eu tenho repetido, está chegando ali nos momentos finais de poder fazer esse revezamento com maior tranquilidade, porque depois a régua, a exigência, que já existe, mas ela sobe depois com decisão de título, semifinal, final, Brasileiro e Libertadores. Bruno, Mari. Porque aí quando chega na final, aí também todo mundo quer jogar. Lembra no passado, com Nova Iguaçu, mesmo com a vantagem, o Flamengo jogou com a equipe principal para o pessoal sair na falta do título, né, Mário? Palmas para o Mister Felipe Luiz. Cara, os números do Felipe Luiz no comando do Flamengo são absurdamente bons. Em 21 jogos, 14 vitórias, 6 empates, 1 derrota, 2 títulos. Ele tem mais título que derrota. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. E eu, quando eu postei isso no Twitter, eu tive que ler uma pessoa simplesmente dizer assim: quero ver quando pegar confronto difícil, Campeonato Carioca é mole. Ai, meu Deus, ainda bem que eu me calei. A maturidade me faz isso agora, é melhor não falar nada. Mas, torcedor, vou te lembrar, ele foi campeão na Copa do Brasil diante de uma adversidade absurda, na expulsão do Bruno Henrique no começo do jogo contra o Corinthians. Você vai se recordar disso. Ele já mostrou que ele faz um grande trabalho. E ele vem fazendo um grande trabalho. Vene, ele vai ganhar tudo? Não tem como eu saber. Vene, ele vai brigar por tudo? Vai. Vene, vai ser difícil ganhar no Flamengo? Sim. Vene, os adversários voltaram a ter medo do Flamengo? Sim. Ponto. É isso. Agora, se a bola vai entrar ou não, é uma outra história. O Flamengo também atualizou a situação do Juninho e confirmou a informação que a gente havia dito aqui no último vídeo, tá, galera? Vou ler aqui a nota do Flamengo. Substituído no clássico entre Flamengo e Botafogo, após sentir dores em decorrência de um choque em disputa de bola. Ainda no primeiro tempo, o atacante Juninho realizou o exame de imagem. O resultado apontou apenas um edema muscular na coxa direita, local do trauma. O jogador iniciou o tratamento ainda no Maracanã e segue a observação pelo departamento médico. A informação que eu tenho é que ele não vai para o jogo contra o Vasco, tá? A ideia é não, entre aspas, forçá-lo. E em cima disso, diante do que vem acontecendo no Flamengo, girando elenco, Felipe Luiz adotando essa estratégia, o meu time, para pegar o Vasco, isso não é informação, que fique muito claro, até porque eu estou gravando esse vídeo quinta-feira à noite, não tem nem como saber ainda. O meu time seria, na verdade, Rossi, Varela na lateral direita, minha dupla de zaga, João Vitor e Léo Pereira, lateral esquerda, Ayrton Lucas, estou partindo do princípio que ele retorna depois de ser desfalque. Meio de campo, Eric Pulgar, Pablo Lúcio, Matheus Gonçalves, seria, entre aspas, o armador das jogadas, Plata de um lado, Luiz Araújo do outro e Bruno Henrique centralizado, já que o Juninho não fica à disposição. Pelo menos esse seria o meu time. Eu quero saber qual seria o seu time. Pode dar a opinião aí, comentem à vontade. Galera, o Flamengo vai ter problema no futuro. Assim podemos caracterizar esse cenário que vai acontecer no Flamengo. Porque o Flamengo não tem jeito. A partir do momento que você tem um bom elenco, com vários jogadores de destaques, não só no Brasil, mas também em outras seleções, o Flamengo vai sofrer com convocação. E pelo que eu estava fazendo o levantamento aqui, e essa ideia de pauta veio depois que eu publiquei ontem que o Wesley vai ser convocado em março, o Flamengo pode ter até 9 jogadores convocados. Vocês têm noção disso? Léo Ortiz, Danilo, se ele continuar sendo convocado por Dorival Júnior, Varela, seleção uruguaia, Wesley na seleção brasileira, obviamente, Pulgar na seleção chilena, De La Cruz, Arrascaeta, Uruguai, Gerson, seleção brasileira e Plata. Pelo menos 9. Isso porque o Pedro não está à disposição, está machucado, porque senão seria convocado e pelo menos 10. Gente, é um time praticamente. Um time. Ah, beleza, mas é data FIFA, não tem problema. Não, óbvio que tem problema. O Pedro foi e voltou lesionado. É um problema, é um risco. Inclusive, Arrascaeta e De La Cruz, sempre que vão para a seleção uruguaia, não voltam 100% fisicamente. É um risco. É um cenário que o Flamengo vai enfrentar futuramente, agora em março, na verdade, né? É isso aí, nação rubro-negra, abençoadas e abençoados. Amanhã tem um clássico dos milhões. Flamengo entra favoritaço nessa partida, né? Sabemos que Rio de Janeiro está muito calor, só que o Flamengo
tem em mente que pode sim, né, ganhar do Vasco da Gama, né, que assim não vive uma boa fase, e o Felipe Luiz vai para campo com o que ele tem de melhor. Eu tô muito confiante, vamos torcer para que o Mengão consiga, né, fazer uma partida espetacular. Se puder fazer uma goleada, melhor ainda, né, que o Vasco provavelmente não deve sair pro jogo, deve ser aquela equipe que fica ali atrás, né, se protegendo. O Flamengo uma hora pode sim achar uma oportunidade e balançar as redes, né, do nosso rival carioca. Eu tô muito confiante. Para mim amanhã vai ser 3-0 o Flamengo. Eu quero saber o placar de vocês. Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. E agora entrando no assunto Mercadão da Bola, e novamente vou falar, Jorginho está a um passo de ser jogador do Flamengo. É isso mesmo, há uma grande possibilidade, né, do jogador vir para o Rio de Janeiro a qualquer momento. José Boto, inclusive, vem conversando com o staff do atleta. O jogador pode desembarcar em solo carioca, solo brasileiro, a qualquer momento para jogar, para vestir o manto sagrado e ser jogador do Mengão. Então, assim, vamos torcer para que ele venha e faça muito sucesso por aqui. Vocês concordam? Me diga a expectativa de vocês, né, com essa possível chegada do Jorginho, né? Muitos também falam o nome de Lucas Paquetá, tem outros nomes aí circulando, só que o nome ideal é o do Jorginho. Eu quero saber de vocês, amigas e amigos, o que vocês acham de ver o Jorginho vestindo a camisa do Flamengo? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa, amigas e amigos. Quem gostou desse grande conteúdo, se inscreva no canal, vamos ajudar o canal a bater a meta de 50 mil inscritos. Conto com o apoio de todos vocês. Saudações rubro-negras, fiquem com Deus!